Tem entrevista ao vivo chegando agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo também nas nossas redes sociais. A economista Zeina Latifi é quem vai conversar conosco nesta manhã. Bom dia, Zeina, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Como numa semana com várias novidades e fatos que podem mexer para a economia, mas eu queria começar conversando com você com a pergunta básica. O pior já passou, Zeina? Olha, quando a gente pensa na dinâmica da atividade econômica, eu diria para você que sim, né? Nos dados de maio já mostram que abril foi o ponto mais fraco da atividade econômica. Agora, essa é uma forma muito simplista de colocar o que tem pela frente, porque não é que o pior já passou e a gente tem pela frente céu de brigadeiro, né? Nós temos aí ainda incertezas em relação à própria questão da epidemia. Se você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, teve o relaxamento do isolamento e estão ali tendo que conviver com essa segunda onda, com uma aceleração do número de casos. Seria prematuro a gente dizer que o Brasil não corre esse risco. Estamos relaxando aí o isolamento, mas ainda com um número de pessoas infectadas e óbitos mais estável, é verdade, mas com um patamar ainda muito elevado. Então, há incertezas ainda do lado da saúde. Do lado da economia, a gente fez, vamos dizer assim, medidas que fáceis de se aprovar no Congresso, que é aumentar gasto, né? Falou em aumentar gasto, que era necessário, né? É absolutamente defensável, mas é fácil. Difícil é desmontar essas políticas todas que foram conduzidas e que será necessário. Então, teremos aí um esforço importante daqui para frente, certamente depois, para 2021, de conter o gasto público. E aí é a má notícia, né? Você tem que refazer, você tem que tirar aquilo que você injetou lá atrás e, mais do que isso, retomar a agenda de reformas. Não são tarefas fáceis. O Brasil vai sair pior dessa crise. Não é que a gente desliga e liga na tomada novamente e nada aconteceu. Não, essa máquina que ficou desligada, ela está avariada. Então, a capacidade de recuperação da economia, a gente vai ter que olhar com muito cuidado, porque o tamanho do desafio é grande. Doutora Zeina, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, também lhe dou as boas-vindas. Eu queria saber o seguinte, a senhora certamente já tomou conhecimento dos projetos de reforma tributária que já estão no Congresso, né? Há um projeto do Senado, outro da Câmara, e ontem o governo apresentou a sua parte, que é uma parte referente apenas aos tributos federais, unificando-os, etc. Qual a avaliação que a senhora faz dessas iniciativas? Qual a proposta que mais lhe agrada mais? Se lhe agrada a questão da unificação de impostos federais, estaduais e municipais, como pretende o Congresso? Enfim, eu queria que a senhora pudesse dar uma visão geral para o nosso ouvinte sobre essa reforma tributária, que será o tema daqui para frente da pauta política. Claro. Olha, não existe a reforma tributária perfeita, até porque nós temos um sistema tributário tão complexo e com tantas distorções que não vai ser uma medida ou outra que a gente vai resolver tantos problemas que foram se acumulando. Lembrando que a última reforma tributária, de fato, de peso, a gente teve ali, né, 65, 66, enfim, faz muito tempo, 65, há muito tempo, né, século passado. Então, depois disso, a gente não fez reformas tributárias para valer. A gente foi fazendo puxadinhos, ajustes, alguns bons, mas na maioria foram medidas para aumentar a carga tributária e inserir mais distorções no sistema tributário, beneficiando um setor ou outro, mas em detrimento da sociedade como um todo. Então, o que está em jogo aqui, quer dizer, a gente falar em reforma tributária para valer, realmente é bastante desafiador. Por que é tão desafiador? Quando a gente pergunta para o setor produtivo, para as pessoas, todo mundo quer simplificação de impostos. Mas na execução é mais complexo, porque simplificar significa que você vai ter que dar tratamento parecido para todo mundo que é parecido, né? E acabar com exceções, com regras diferenciadas e, obviamente, tentar diminuir ao máximo o número de alíquotas, todo mundo pagar parecido. Bom, aí começa a complicação, porque nós temos setores da economia que se beneficiam de alguma regra, de algum caso especial. E aí, quando a gente fala, não, nós vamos equilibrar,
esses setores que são perdedores falam, não, eu não quero simplificar. E isso vai acontecer agora. Então, por exemplo, o que está em jogo agora é a discussão desses impostos sobre o consumo, ou sobre os produtos. Não é ainda discussão de imposto sobre a renda, nem propriedade. Isso é outro capítulo. Agora o foco tem sido nesses impostos que incidem, que a gente chama de imposto sobre consumo, que não é bem sobre consumo, mas sobre produtos, né, bens e serviços. Bom, por que começar por aí? Porque são os impostos que mais geram contencioso, mais geram confusão na economia, distorções, é o mais complicado, né? Aí são vários impostos. As propostas que tem no Congresso, tanto a da Câmara quanto do Senado, têm uma inspiração parecida. Fazer ali, né, aglomerar ali vários impostos que a gente tem hoje, unificar e mudar a natureza desses impostos, recuperar algo que foi ali a discussão da década de 60, que é o tal do imposto sobre o valor adicionado. Quer dizer, cada etapa produtiva paga aquilo que ela foi responsável, né? Comprou insumo, produziu, eu não vou pagar o imposto acumulado que veio do insumo, eu vou só pagar o imposto daquilo que eu agreguei de valor. Isso é o que o mundo todo faz, é o mais racional, é o que gera menos distorção na economia, não é o caso do nosso sistema tributário. Como muitos impostos, é o caso da PIS/COFINS, que na verdade é uma contribuição, ela incide sobre o faturamento, então fica tendo um imposto cumulativo, né? Mesmo o ICMS tem problemas aqui. Bom, o que eu estou querendo dizer? Essas duas propostas que estão na Câmara, e também a inspiração dessa do governo, elas têm pontos em comum, que é essa simplificação e mudar essa natureza de impostos para se tornar menos cumulativo, o que é bom, né? Porque esse imposto cumulativo machuca muito a economia. O que muda é o escopo. Os projetos da Câmara são mais ambiciosos porque incluem impostos estaduais, incluem imposto municipal, do governo federal é só PIS/COFINS. Eu acho assim, já que tem uma briga aqui, né, já que vai dar trabalho aprovar, porque setores que se sentem lesados vão bloquear, era melhor tentar fazer, na minha visão, a proposta mais ambiciosa, e aí aqui está, na minha visão, mais redonda, é a proposta da Câmara. Então, acho que o governo perdeu um time importante no segundo semestre do ano passado, porque havia disposição da Câmara de avançar, perdeu esse time, ficou discutindo o CPMF, manda agora, tardiamente, essa proposta, e aí manda para o Congresso e fala, agora é com vocês. Não, vai ter que negociar, vai ter que escolher o que vai né, o que vai avançar, o que não vai, mas eu acho que seria mais sábio seguir com a proposta da Câmara. Rosângela, bom dia, é o Pedro. Queria te perguntar sobre a Bolsa, né? 104 mil pontos, né? O que está acontecendo aí? As pessoas estão voltando a investir antes do fim da pandemia? Olha, isso não é exatamente uma novidade. Nós vimos ao longo de 2018 e 2019 a nossa Bolsa ter uma valorização muito maior do que de países parecidos com a gente, do que de países emergentes. Agora, na verdade, nem está tão valorizada assim comparativamente a outros países. Mostra que o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, ele identifica que tem riscos na economia brasileira. Então, sim, a Bolsa está se valorizando, mas não na velocidade, não por hora, na velocidade de países que são parecidos, os países emergentes. Tem várias razões para a Bolsa se descolar, vamos dizer assim, esse é o termo que se usa, da economia. Primeiro, que está pegando um grupo seleto de empresas de grande porte, que têm acesso a crédito, com boa governança, em mercados que o Brasil é competitivo. Então, são casos de sucesso, é elite empresarial. Então, não é o PIB, não é a economia toda, não está pegando aquela manufatura tradicional que compete com um produto chinês e não tem competitividade. Não é disso que estamos ali falando na Bolsa. Então é isso, primeiro, é a elite do setor produtivo. Segundo, nós temos juros baixos que faz naturalmente as pessoas buscarem rendimentos maiores. Para isso você precisa colocar mais risco na sua carteira de investimento, a Bolsa é o movimento natural. Então, isso também infla, uma coisa muito do Brasil, né, de juros baixos, se bem que isso é uma realidade do mundo todo. E tem uma tremenda liquidez mundo afora. Agora, a Bolsa de Valores está ali, né, projetando, os investidores projetando uma recuperação da economia,
né? Isso é mais do que potencializado por essas questões que eu falei para vocês. Então, na verdade, isso que está acontecendo com a Bolsa não chega a ser uma surpresa. Eu queria agradecer a Zeina Latifi, economista, que sempre fala conosco aqui e dá sempre uma ótima conversa com os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Zeina, mais uma vez. Até a próxima aqui na Rádio Prazer. Bandeirantes. Até. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.